Vamos aguardar nossa maravilhosa que vai ser entrevista de frente com Gabi hoje. Olá, boa noite! Ai, boa noite! Agora foi. Ó, Thay tá falando aí comigo, ó, tem que aparecer para ficar com um sorriso branco. Tô esperando, Tayane, tô esperando. Vamos lá, Marcele. Hoje é de frente com Gabi. Marcele caiu. Vou chamar Marcele de novo, gente. Esse iluminador deixa a gente bonita, né, gente? Voltei, Gleice. Voltou. É porque tinha travado aqui, mas agora foi. Agora voltou. Eu tô aqui me amando por causa do iluminador. O iluminador deixa a gente, né? Aí Pleniano. a Luana aí, ó, veio indicada por você e tá aqui falando que veio. Ela veio hoje por o Invisalign dela aqui. Ai, que maravilha! Arrasou! E aí, Luana, conta aí, Luana, como é que tá? Conta aí, bota aí no comentário pra gente saber. Luana me viu no seu Instagram também. Gente, olha, eu tô assim chocada. Eu quero ficar assim, ó. Pra todo mundo. Eu quero que assim, sair Eu na vou rua mostrar. assim, pra todo mundo ver meu sorriso. Mostrando, como diz minha mãe, mostrando as canjicas. Não, gente, quem tá aqui online, para quem não me conhece, depois vocês vão dar uma olhadinha lá no meu Instagram, que tem um destaque assim, Invisalign. E lá eu mostro antes e depois de ter colocado, né, com a doutora Gleice. Essa parte minha aqui era toda torta, né, Gleice? Quando eu É. cheguei, eu falei, meu Deus, eu queria até colocar aquelas placas, né? Como é que é aquelas placas? A lente de contato. Porque a minha situação era de. É louca, queria botar lente. Falei, não, minha amiga, tem coisa melhor que vai preservar seu sorriso de uma forma muito mais fácil até, né? Muito mais fácil de resolver. Fala Uhum. pra mim, Marcelo, eu nem lembro, a gente se conheceu já tem um bom tempo, né? A gente se conheceu aqui no consultório, você veio primeiro fazer Botox, né? Isso, Botox. E aí depois você comentou comigo que era a tua queixa, né? Fala Uhum. pra mim da tua queixa maior que era. Que eu lembro que você falou alguma coisa, que nos teus vídeos você ficava um pouco insegura. Me fala aí. Sim. Então, quando eu conheci a doutora, eu realmente fui para fazer Botox, né? Tem que até retocar o Botox. Mas, Ah, né? mas o que acontece? Como eu falo muito aqui no Instagram, nos stories, toda vez que eu falava, que eu fazia vídeos, essa parte minha aqui de baixo sempre ficava muito aparente, né? Agora não, agora tá tudo incrível. E até, eu acho que até a minha mordida mudou, não foi, Gleice? Eu acho que a minha mordida muda também. Porque eu lembro que quando eu falava, só aparecia essa parte de baixo dos meus dentes. Então, isso era uma coisa que assim, me incomodava muito, por eu ser uma pessoa que trabalha muito com a minha imagem, enfim. Então, só que eu ficava enrolando, né? Aí eu ficava enrolando, aí eu falei com a doutora Gleice que eu tinha muita vontade de colocar as lentes de contato, porque eu queria algo rápido, né? Eu não queria usar aquele aparelho tradicional. Principalmente porque, como eu trabalho muito com a imagem, sei que o aparelho tradicional ele tinha essa demora, enfim. Então eu ficava enrolando, Eu não quero botar aparelho tradicional, mas lente de contato também é muito cara. Foi aí quando ela chegou e falou pra mim: você não precisa de botar lente de contato, tem a situação do Invisalign, enfim. Aí eu, meu Deus, como assim? O que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí você me falou do Invisalign, aí eu fiquei assim, uau, encantada, né? Que você me mostrou o programa, enfim, então eu fiquei encantada com o Invisalign. Aí foi assim que a gente começou. Pois é, e quando você chegou a ver o aparelho fixo também, né? Chegou a E ver, cogitou a possibilidade de colocar o fixo. Mas qual uhum. era teu medo do fixo? Me fala. Então, o meu medo do fixo, além da estética, né, não ficar tão legal, eu tinha medo de ficar assim, falar estranho, né, de ficar machucando minha boca, até porque eu também tenho muito problema de afta, né, então isso também era uma coisa que me preocupava bastante, porque eu vivo tendo afta, direto. Agora, assim, com o Invisalign, nem tive nenhum problema de afta. Mas o aparelho, o tradicional era exatamente isso, a demora, né, porque ia demorar muito para poder pôr no lugar. E assim, eu falei assim, os meus dentes não estão tão legais, mas eu prefiro estar com o dente torto por enquanto, do que usar o tradicional, que eu não, eu morria de medo de não ficar bonito, entendeu? De ficar estranho, ficar pior ainda. Ficar muito estranho com aquela boca assim, sim. Então eu tinha muito medo disso acontecer, entendeu? Com o tradicional. Você chegou antes da gente falar aqui do Invisalign, você tinha falado das lentes. E aí Isso. depois eu te falei do Invisalign e tal. Você chegou a pesquisar alguma coisa sobre Invisalign? E o que você achou do Invisalign antes de pôr? Qual era na tua cabeça, o que você pensava do Invisalign, assim?
Então, na verdade, o Invisalign eu já tinha ouvido falar, mas assim, de uma maneira muito superficial. Eu não conhecia ninguém que tinha usado o Invisalign, só conheci mesmo por você, quando você me explicou como funcionava. E aí, quando você me falou que era um aparelho, né, transparente, um alinhador transparente, aí eu fui pesquisar um pouquinho no Google para ver como que era, e eu vi que era aquela plaquinha, né? Eu tenho até aqui, deixa eu pegar aqui. Eu tirei a minha de cima, gente, eu não tô usando em cima, justamente que era para poder mostrar aqui na live. Ele é assim, né? Eu tirei de cima, tá? Mas eu vou botar daqui a pouco, tá? Olha lá, e a Só pra plaquinha gente fazer funciona a na live. boca. Só pra gente fazer live. Aí eu vi na internet, né, a foto da placa dele. Mas assim, quando você falou que era rápido, eu falei assim, ah, não, deve ser mais rápido que o tradicional. Só que eu acho que quem não conhece, quando olha essa plaquinha assim, não dá muita. Não leva muita fé, né? Que vai ser rápido. Então, aí quando eu fui lá no consultório, você me explicou tudo direitinho, você mostrou no programa como que ia funcionar, enfim. E eu achei sensacional, achei maravilhoso. Mas eu não imaginava que seria tão rápido, entendeu? Porque assim, foi tão rápido que eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como assim? Assim, nas primeiras semanas eu já comecei a ver diferença no dente, né? Então, assim, a gente tá no mês 5, né? Estamos no mês 5 agora. Aí Isso. eu coloquei em janeiro, gente. E meus dentes já estão praticamente alinhados, entendeu? Então, assim, foi muito, muito rápido, muito rápido. Eu já tô no final do tratamento. Eu tô na 11ª plaquinha. São 15 placas. Então, assim, só faltam 4 placas. E o meu dente já está, assim, todo lugar. Então, eu fiquei encantada. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz de verdade. Assim, tô muito, muito, muito feliz mesmo com o resultado. Eu tô assim, indicando para todo mundo. Falo, gente, quer um aparelho rápido? Bota Invisalign, porque é muito, muito rápido mesmo, muito rápido. Entendi. Aí os pacientes costumam também falar muito do dia a dia, né? Eu costumo sempre falar muito para o paciente, assim, a gente tem diversas formas de conseguir o resultado que o paciente quer. Você chegou aqui, por exemplo, querendo pôr lente. Era Uhum, uma das formas de conseguir o resultado que você queria. Só que era sim. uma forma um pouco mais invasiva, né? Uhum, Uma forma que a gente, como os teus dentes tinham um posicionamento muito discrepante, a arcada inferior, a gente acaba tendo que ser um pouco mais invasivo, uma forma um pouco mais custosa, mas a sim, gente ia chegar no teu destino final. O teu destino final sim, era um sorriso perfeito. Então a sim. gente ia tomar um caminho e um meio de transporte diferente. Uhum. Com o Invisalign, eu costumo, hoje em dia eu brinco que é quem decide viajar de avião de primeira classe, né? Aham. Porque você pode ir de ônibus, você pode ir de bicicleta, você sempre vai chegar no destino. Só Uhum. que depende de como que vai ser chegar a esse destino. O Verdade. Invisalign hoje é o andar de avião de primeira classe, tomando champanhe. Com certeza, com certeza. E assim, o que eu mais gostei do Invisalign também, assim, eu nunca usei aparelho tradicional, mas a gente sempre conhece alguém que usa, né? Ver como que é essa adaptação. E com o aparelho tradicional, eu vi muitas amigas reclamando que dá corte na boca, que incomoda, né? A questão do aparelho tradicional. A pessoa come, aí gruda tudo, aí você tem que tirar tudo. O Invisalign, ele me deu essa possibilidade também, por exemplo, se eu tiver que comer, é só eu tirar, né? Escovar os dentes e colocar de novo. Então, assim, ele é muito confortável, confortável que eu digo. Com o tempo, ele foi se tornando muito confortável, porque no início doeu bastante, assim, bem nos primeiros dias, dói com, acho que com um aparelho normal, por conta dessa pressão que ele faz. Mas, assim, eu já acostumei, sabe? Eu não sinto mais dor. E Quando eu você acho. troca as placas, quando você troca, Oi? quando você troca de um alinhador para o outro, você ainda sente desconforto? Que a gente programou com você trocar de 10 em 10 dias. Isso. Quando você troca, você ainda sente desconforto? Então, agora que tá no finalzinho, ainda sinto um pouquinho de desconforto, mas não comparado com como eu sentia no início. Entendeu? No início, na primeira plaquinha, eu lembro que assim, eu não conseguia nem dormir. Eu botei a primeira, aí foi, eu acho que a pressão é tão forte que no primeiro dia assim, eu nem consegui dormir. Mas depois isso foi se adaptando, entendeu? Parece que conforme vai trocando as placas, o dente vai indo pro lugar, então vai diminuindo essa pressão. Então, assim, eu vou agora, acho que é amanhã, acho que essa semana, que eu sempre anoto na agenda, né? Eu vou para a próxima placa, então eu já não sinto tanta diferença quanto lá no início, quando eu estava nas primeiras, entendeu? No Então, início você sentiu o quê? Foi um dia, 2 dias que você é, sentiu essa foi pressão e aí depois os outros dias já isso. passou, né? Isso, foi nos 2 primeiros dias aquela pressão, assim, que eu realmente eu senti muito incômodo até o ponto de eu não conseguir dormir, mas só nos 2 primeiros dias. E aí depois só nas trocas das placas, que aí faz aquela pressãozinha.
Mas aí, com o tempo, conforme eu fui trocando as placas, essa pressão foi diminuindo e tá super tranquilo agora, assim, bem tranquilo mesmo. Agora me fala no teu dia a dia. Ontem eu vi que tu estava produzindo lá uma noiva. Ficou Sim. lindíssima, como sempre, como todas as suas Tá. noivas. Mas eu vi que você estava produzindo uma noiva e eu fiquei pensando lá, porque assim, eu já vi que teu dia é maior correria quando você está na produção. Quando você está fora da produção também, mas assim, no Sim, dia da produção da noiva, você está única e exclusivamente dedicada à noiva, né? sim. E aí você tá lá com o pensamento focado nela e tal. E na hora de comer, como é que Uhum. funciona lá teu dia a dia? Me conta aí. Sim. Então, o que eu acho muito legal também do Invisalign é porque, assim, de comer, o que que eu faço? Eu vou no banheiro, aí a gente tá de máscara também. Eu vou no banheiro, tiro a máscara, tiro ele, boto dentro da caixinha, aquela caixinha muito boa para poder carregar. Como normalmente, aí eu levo uma escova, escovo os dentes, eu jogo uma. Tipo assim, se por acaso não dá para eu escovar o dente por conta da correria, eu faço aquilo que você me indicou, enxavo a boca, né? E aí coloco o Invisalign. Mas na maioria das vezes eu levo uma escova de dente. Eu escovo, né? Passo água no Invisalign e depois coloco de novo. Então, assim, é super tranquilo. Isso já me adaptei, já me acostumei. Então, foi super de boa pra mim essa adaptação. Que eu acho até melhor do que o tradicional, porque o tradicional, assim, você tá comendo, né? Aí a comida agarra ali. Já fica aquilo visível, né? Cheio de comida ali que você tem que correr pro banheiro escovar os dentes desesperado pra poder tirar aquele negócio. E é uns detalhezinhos que você vai tentar tirar a comida. Já no Invisalign, não. Você come normal, só tira o aparelho, né? Tira o alinhador e depois coloca de novo. Então, assim, pra mim, isso foi tranquilão. No início que eu fiquei um pouco assim, ai, eu tenho que tirar pra comer, não tô acostumada, né? No iníciozinho, mas depois já tá normal, assim, pra mim. Já se tornou uma rotina, eu acho que eu vou até sentir falta. Eu vou ficar até assim, meu Deus, agora eu não tenho mais Invisalign. Estranho, vou até sentir essa falta dessa Essa rotina, né? falta de ter que tirar, colocar, né? De tirar e colocar, exatamente. Pois é, Exatamente. aí assim, eu costumo dizer sempre que é até melhor, porque nessa questão da rotina, né? Às vezes a gente, quando você está trabalhando, nem sempre você consegue escolher exatamente aquilo que você vai comer, né? Em determinados lugares. A gente tenta levar alguma coisa, até para não sair do shape, né? Na dieta e tudo mais, mas ainda assim, às vezes a gente não consegue escolher o que vai comer. E o Uhum. fixo acaba assim, é um excelente, a gente fixo, enfim, o resultado final sempre vai ser o mesmo, Sim, né? Se a gente conduzir bem o caso, diagnosticar bem no início, o resultado final é o mesmo. Só que entendi. o problema maior do fixo é que ao longo do tratamento você fica mais restrito, né? De comer algumas coisas. Na hora de comer, não é qualquer coisa que você pode comer, principalmente se for aparelho fixo estético. Ele funciona muito bem, mas coisas mais duras, mais crocantes. E aí, quando a gente está no dia a dia do trabalho, a gente não consegue fazer essa escolha, né? Do Verdade. que a gente vai comer. Nem sempre a gente consegue escolher. E Uhum. aí, o Invisalign é legal por isso. Você não precisa ter muito essa de escolher o que eu vou comer. Eu vou tirar, vou comer o que tiver de comer. E aí, depois, põe ele na boca de novo. E fica Exatamente. tudo muito mais fácil. Agora me fala, se tu indica o Invisalign para alguém? Com Óbvio, né? certeza, para todo mundo. E assim, esse negócio que eu falei, eu fiquei muito chocada com a rapidez, porque é algo que, assim, é perceptível, né? É visível. O meu irmão, ele mora em cima da minha casa, né? Ele mora em cima assim, da minha casa, a gente tá sempre se falando. E ele até falou assim pra mim, ele tá até querendo colocar também. Em breve ele vai entrar em contato com você para colocar, Traz que ele para cá. ele tem um caso parecido com o meu também, dos dentinhos embaixo serem mais tortinhos e tal. Só que o dele é um pouquinho mais até do que o meu. E aí ele falou assim: caramba, Célia, eu tô chocada com a rapidez. Porque assim, tipo, semana passada coloquei Invisalign, né? Aí, sei lá, na semana que vem parece que o dente vai indo mais pro lugar. É um negócio bizarro, que eu falo assim, gente, é uma tecnologia muito, muito rápida, assim, que eu fiquei muito chocada. Inclusive, quando eu coloquei, eu falei para muitas pessoas, né, que era um procedimento rápido, que poderia levar 6 meses, depende do caso também, né? Como você fala, depende do caso de cada pessoa. E aí algumas pessoas ficaram assim, será que é rápido mesmo? Será que isso funciona? E, gente, funciona. Eu até botei nos meus stories, lá no meu destaque no Instagram tem o antes e depois. E aí a galera mandou, como assim? Foi quanto tempo você levou? Foi o ano passado? Eu falei, não, gente, tem 5 meses. Tem 5 meses que eu coloquei Invisalign e já tá tudo no lugar. Tem 5 meses, usando todos os dias, né? Fazendo todo a orientação que a doutora me falou, que a doutora Gleice me falou. Então, muita gente ficou assim, chocada realmente com o resultado, porque foi assim, muito, muito rápido, muito rápido.
Agora me conta aí, eu vi esses dias que tu postou nos teus stories, que eu fico te acompanhando, né, também. Eu vi que você postou nos teus stories sobre até eu achei muito legal sobre a segurança que você passou a ter, não só com o seu sorriso, né? Mas com toda a tua vida profissional. Eu achei isso muito legal, assim, você dividir isso com todo Aham, mundo, né? Aquilo que mudou, a tua mudança de postura. Quando sim. você recuperou a tua autoestima, né? Você foi sabendo quem você era, se posicionando diante disso. E como que isso foi mudando a tua postura profissional, aquilo que as outras pessoas viam de você. Aquilo que você não se via, as outras pessoas também não iam enxergar. Quando você passou a se enxergar, as outras pessoas também passaram a enxergar o seu potencial. E o Sim. teu sorriso, eu vi que fez parte disso. Eu vi que você falou lá que Uhum. você já tinha recebido alguns que hater sempre tem na internet, né? Sim. Sempre vai ter. A gente dá a cara a tapa e não importa, né? Não importa. Eu até estava vendo um vídeo eu não lembro, acho que é M-Code. Foi um vídeo, acho que eu te mandei também. E Ah, falou um pouco sobre isso, né? Que quem não tá disposto a ficar na arena com os leões, nem tem o que falar. é. Mas a verdade é que, assim, muda, né? Muda a autoestima, muda a nossa segurança. Me fala, eu achei muito legal aquilo que você pôs lá no story. Me Uhum. fala aí um pouco dessa tua segurança, do que falaram para você, né? Uhum. De que, tipo, vai falar vai consertar isso e tal. E assim, do que Sim. mudou na tua segurança? Fala aí para mim. O que acontece? Essa questão dos meus dentes, né, de eles serem muito tortinhos, era algo que sempre me incomodava muito, desde novinha, né? E aí eu lembro que toda vez que eu falava nos stories, mas assim, eu nunca deixava de gravar, deixava de fazer o vídeo por causa disso. Isso era algo que me incomodava, até eu escutar uma crítica. E de uma dentista, inclusive, tá? Foi assim, foi um tipo assim, essa dentista, ela foi tentar falar com uma pessoa e aí a pessoa me mandou o áudio sem querer dela, entendeu? E a pessoa não tinha escutado tudo, só que eu escutei. Aí, enfim, escutei o que ela falou. Então aquilo foi uma coisa que na época me magoou, assim, né? Porque realmente ela falou, nossa, eu só vejo os stories dela, só consigo olhar pro dente dela, que tá todo torto, não sei o quê, não sei o quê. Então, naquele momento, aquela crítica que eu não sabia lidar muito bem também com aquilo, eu falei assim, caraca, nossa, realmente é muito ruim. Aí toda vez que eu ia gravar stories, eu só olhava meus dentes, só ficava olhando pros meus dentes. Falei, gente, não vou gravar stories. Então, assim, isso foi uma coisa que acabou me paralisando durante um tempo, porque aí eu até conversei com algumas amigas minhas, e elas falaram, para com isso, eu nem fico reparando muito isso. Você faz quando você tiver condições, quando você quiser, né? Quando você puder, enfim. E aí eu fui tentando lidar com essa situação, né? Fui deixando pra lá, tentando não deixar me afetar por conta dessa crítica. E aí, só que aí eu falei assim, só que aí passou, né? Aprendi a lidar com essa situação, falei, não vou deixar de fazer o meu trabalho, vou continuar fazendo, mas quando eu puder ter condições, eu vou investir, porque é algo que realmente vai ser bom pra mim, né? Vai ser bom pra mim porque eu ficava vendo meus stories, eu ficava assim, ai, não tô gostando desse dente, não tá tão legal, eu não tô conseguindo sorrir tanto, não tô conseguindo falar tanto. Então isso era uma coisa que às vezes me travava, eu não conseguia, às vezes, estar com uma presença magnética, sabe? Tá sorrindo, tá alegre aqui, porque eu ficava preocupada com o meu dente. Então, quando eu comecei nesse processo do Invisalign, e assim, é muito engraçado, porque logo dos primeiros meses mesmo, no primeiro mês, com ele, né, o Invisalign em si, o aparelhinho, ele já parece que ele já vai consertando a mordida. Então, até a minha forma de falar, eu acho que melhorou. Eu não sei se é a questão da mordida, se é a posição dos lábios, eu não sei, mas eu percebi que isso melhorou muito também. Então, eu comecei a me sentir muito mais segura, mais bonita, obviamente. Então, eu já falo assim, ó. Eu falo assim. Então, Mostrando tudo. então, isso de fato fez toda a diferença na minha autoestima. Até uma vez eu compartilhando essa história, eu falei, gente, eu me sinto muito mais bonita hoje, muito mais segura para poder falar, para poder trazer a minha mensagem, porque isso me ajudou muito realmente, né? E nós mulheres, a gente sabe quanto que a autoestima ela mexe com a gente, né? Óbvio que é importante a gente procurar entender que a autoestima ela vem de dentro, não algo tão superficial de fora, trabalhar isso. Mas claro que assim, aquilo que te incomoda, se você pode melhorar, sabe? Se você tem condições de melhorar, por que não, sabe? Por que não fortalecer aquilo que você tem e potencializar, né? E você realmente se sentir melhor com aquilo. E total faz diferença, total, fez diferença total. Então, assim, eu recomendo super para quem tem dúvidas ou tá com medo,
Não tenha dúvidas, vai em frente, dou a minha palavra. O meu caso, então vamos lá olhar nos meus destaques, vocês podem ver o antes e depois, porque realmente era muito torto, gente, aqui. Era muito, muito torto. Era uma coisa assim que eu achava que ia demorar pra caramba e foi muito, muito rápido. Foi muito rápido mesmo. É legal você falar isso, assim, essa questão do sorriso, porque de fato a autoestima vem de dentro para fora. Mas tem muita coisa, é a mesma coisa assim até com a maquiagem, né? A Sim. gente, eu vejo muito você falar assim, eu acordo de manhã e vou me arrumar assim, vou me maquiar e vou, porque isso aqui é meu trabalho, eu vou postar no Instagram, não vou estar de qualquer forma e tal. É muito assim, o autocuidado, né? Nem Sim. sempre a gente pode, mas dentro do que a gente pode, a gente precisa ter esse autocuidado. É o Com certeza. autocuidado com a pele, com o sorriso. Isso muda a nossa visão com a gente mesmo, né? São coisas que às vezes incomodam. É óbvio que tem coisa que às vezes incomoda mais os outros do que a gente, né? Igual você falou do sorriso. Mas é o autocuidado, a importância do autocuidado, da gente estar se olhando no espelho e seguro daquilo que a gente quer falar. Não pelo que os outros vão falar, mas é Verdade. saúde, é estar bem com a gente mesmo, é olhar. Não porque é um padrão. Eu costumo sempre falar com uma paciente, assim, já chegou uma paciente com um espacinho entre os dentes, assim, né, nesses da frente. E ela falou assim, doutora, eu gosto desses espaços, eu não quero fechar, eu não gosto porque o meu dente está um pouquinho girado, né? Um pouquinho torto, ela falou, um pouco girado, mas eu não queria fechar os espaços. E aí eu até falei com ela, indiquei o Invisalign para ela, porque justamente ia ficar mais fácil de controlar esses espaços que ela não querem fechar, mas para não colocar ela dentro de uma caixa, dentro de um padrão, Sim. porque o padrão estabelecido é que todo mundo tenha os dentes de formato retangular, branco, fechado, sem nenhum diastema, sem nenhum espaço. Não, ela gosta daquilo, ela se sente bem com aquilo, ela se sente feliz, mas ela precisa ela tá se cuidando, ela quer cuidar daquilo que incomoda ela, daquilo que não traz segurança para ela, mas ela também não quer se enfiar dentro de uma caixa padronizada de que todo mundo tem que ser igual, né? Não, muito legal esse caso, é diferente, né? E isso que você falou sobre o autocuidado, eu super concordo com você. E assim, parando para analisar, às vezes a gente prioriza tantas coisas, né? A gente pensa tanto no outro, às vezes a gente quer. Eu falo mesmo porque eu passei muito tempo da minha vida assim, pensando muito nos outros, sabe? Sabe, eu vou investir meu dinheiro, óbvio que a gente tem que ajudar as pessoas, claro. Mas quantas vezes a gente pensa muito no outro, em outras coisas, a gente acaba deixando nós em segundo lugar, né? Acaba não colocando nós como prioridade, sabe? De fato, a gente tem que se colocar como prioridade, sobre ter esse autocuidado e falar assim, cara, por que eu não mereço, sabe? Realmente me organizar e priorizar isso que me incomoda, para que eu me sinta mais feliz, que eu me sinta mais segura, mais confiante, que isso possa de fato vir a refletir na minha imagem, que possa trazer bons resultados na minha imagem, não só na minha imagem pessoal, na minha imagem profissional, na minha segurança como mulher. Então, assim, eu acho que isso tudo vai gerando uma transformação, sabe? Óbvio que, como eu falei, de dentro para fora, mas isso ajuda também, potencializa. Então, quando você está se sentindo bem com você mesma, tudo flui, sabe? Tudo flui de uma maneira melhor, tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, realmente você entender que o que é prioridade para mim nesse momento. Como que eu posso tratar como prioridade? A pessoa investe dinheiro em várias outras coisas, sabe? E não pega e fala assim, poxa, eu vou começar a me organizar. Não é questão nem de dinheiro, sabe? É questão de prioridade. De me organizar, porque isso aqui é importante para mim, porque isso vai fazer diferença na minha vida, trazer bons resultados para mim. Então, acho que é olhar com dessa análise, né? Mudar a percepção, esse olhar. Entender, poxa, o que Deu uma travada, mas estou te deu pausa? ouvindo. Voltou? Voltou? Voltou, É. voltou. Então, como eu estava falando, a gente se olhar para nós, foi, né? Olhar a gente priorizar tantas coisas, sabe? No final, se você fizer a conta, você às vezes gasta mais dinheiro com coisas que não vão talvez transformar, vão melhorar, vão fazer diferença na sua vida, coisas que realmente vai trazer um bem-estar para você, sabe? Então, eu acho que é muito isso também, de você ter esse autocuidado e mudar a sua percepção, mudar o seu olhar e falar, poxa, eu mereço, sabe? Eu mereço eu quero isso pra mim, eu sei que isso vai ser bom pra mim, então por que eu não mereço, sabe? Por que eu não mereço priorizar isso pra mim? Porque eu não mereço realmente investir nisso em mim? Eu sempre falo que um dos melhores investimentos que a gente pode fazer é investir em nós mesmas, porque de fato, nós somos a pessoa mais importante aqui na Terra, né? Tem um livro que eu tô lendo, que ele fala justamente sobre isso, o nome dele é Essencialismo, que ele fala da importância
do patrimônio, de você honrar o seu patrimônio, porque o seu patrimônio é a sua vida, né? É o seu corpo, é quem você é. Então, de fato, de você, eu mereço passar por esse momento legal, eu mereço ter coisas boas na minha vida, eu mereço trazer coisas realmente que vão ser boas para mim, sabe? Então, acho que é muito isso também, de você buscar esse olhar e falar, poxa, eu mereço isso, né? Poxa, eu mereço me sentir mais bela, eu mereço sentir não. Tô te ouvindo. Legal que, assim, até ontem eu estava tô lendo um livro também que fala um pouco de mudança de mente, né? Eu botei um trechinho lá nos meus stories e ele fala muito, assim, um dos trechos, ele cita um estudo que é de uma pesquisadora que fala que, assim, a gente muda de dentro para fora, né? A nossa cabeça reflete no nosso corpo. Mas e o nosso corpo também reflete na nossa cabeça? Né? E aí o de fora para dentro também acontece. E a pesquisadora fala exatamente isso, que o de fora para dentro ela verificou dosagem hormonal, se a nossa postura mudava aquilo que a gente acredita de quem a gente era. E ela verificou na pesquisa dela que de fato muda, né? Não é só o de dentro para fora, mas o de fora para dentro também. Tem que ser as duas coisas. Ela verificou até na postura, questão hormonal. Achei isso muito legal. Né? Como eu sou muito ligada à biologia, então falou de fato aquilo, as mudanças biológicas, hormonais que acontecem no fato de a gente adotar uma postura diferente, uma posição corporal diferente, né? Que muda varia nossos níveis hormonais de testosterona, de cortisol, e a nossa reação aqui, as coisas externas vão ser diferentes por conta da postura externa adotada. O interno também muda a partir do externo. Então, assim, a gente é um ser completo, né? Não é só de dentro para fora, nem só de fora para dentro. Tem que estar completo. A gente é um ser completo. Completo e complexo. Só Deus nos entende. Não, é muito verdade isso. Faz total sentido. Uma coisa ali outra, né? Realmente. E assim, é muito bom quando a gente vê o resultado. Eu falo, gente, eu quero ficar assim, ó, tá todo mundo. E aí é muito engraçado, porque eu fico pegando as minhas fotos, né, do meu dente. E aí eu toda hora mostro pra minha mãe, pro meu pai, pras minhas amigas, olha isso, gente, olha isso. Vou esfregar na sua cara aqui, olha como eu tô muito mais legal. Deixa eu esfregar na sua cara meu resultado. Me valoriza. E assim, aqui em cima eu tinha um dentinho também que ele era mais tortinho. Era esse aqui, ele era mais tortinho assim também. Mas mesmo essa parte de cima não sendo tão torta, a ponta era a parte de baixo, mas ela também ficou mais alinhada. Ficou muito mais bonito o meu sorriso, muito mais. Aí agora o próximo procedimento que eu quero fazer é o clareamento, né? Depois que eu terminar, eu vou depois marcar contigo para fazer o clareamento, para ficar com seus dentes brancos assim maravilhosos, que aí vai estar tudão, vai estar tipo top. Arrasando. Mas é legal, porque assim, esse teu dente que era meio girado, né? A gente conseguiu com o Invisalign. É legal porque a gente consegue otimizar o tempo. Como a gente faz a ortodontia digital, a gente programa tudo antes, para depois de fato colocar isso na boca do paciente, a gente consegue otimizar tempo e resultado. Porque, por exemplo, na ortodontia fixa, às vezes a gente quer fazer uma expansão de arcada, né? Para que preencher mais teu sorriso, para que ele apareça mais no seu rosto, preencha mais a sua bochecha, o seu sorriso como um todo, preencha suporte labial, porque são os dentes que dão esse suporte de perfil pra gente, né? Suporte de lábio, um lábio mais cheinho, mais bicudinho, isso dá uma sensação de jovialidade. O tanto que esse dente aparece, o tanto que aparecem os superiores, o tanto que aparecem os inferiores. Quanto mais os inferiores aparecem e menos os superiores, dá uma sensação menor de jovialidade para a pessoa. Então, são padrões, né, que a gente vai melhorando com a ortodontia. Não é só o dente, é face. Nossa, e aí, mexendo nesse teu dente tortinho, além disso, né, corrigindo o giro desse dente, eu já programei para ir nisso tudo e expandindo um pouco a sua arcada. Então, o seu sorriso preencheu um pouco mais a sua boca. Quando você sorri, você tem um sorriso mais preenchido, né? Aparece muito mais os superiores.
também nesse nivelamento da tua arcada, a gente colocou para que os superiores aparecessem um pouco mais. Então, na hora que eu vou programar, eu consigo otimizar para fazer expansão junto com correção de giro. Por isso, a gente tem um tempo até otimizado. Porque na fixa, às vezes, a gente tem que perder um pouco mais de tempo fazendo uma coisa por vez. Eu quero primeiro expandir a arcada, depois eu vou alinhar e nivelar os dentes, né? Eu não consigo fazer, às vezes, muitas coisas de uma vez só. Às vezes consigo, mas acabo tendo efeito colateral em outro lado. Então, a gente acaba tendo que ficar um pouco mais preso, né? A gente não tem tanta previsibilidade. Quando a gente joga isso em digital, a gente consegue ter uma boa previsibilidade, porque a gente está fazendo ali, está vendo, isso não funcionou, vamos corrigir. Mas eu estou vendo no computador, não funcionou, eu corrijo. Não funcionou. Agora, na boca do paciente, não dá para ficar assim, não funcionou. Aí eu já perdi 2, 3 meses de tratamento, vamos voltar e fazer outra coisa para funcionar. E aí eu perdi mais 2, 3 meses de tratamento. Na digital, não. Não funcionou, corrige ali no programa, vê o que não funcionou, volta para poder fazer o clean check, que a gente chama, né? Que é mexer lá no programa, e a gente mexe no clean check do paciente, e aí a gente consegue otimizar. Por isso, o Invisalign acaba sendo um pouco mais rápido. A resposta biológica de todos os pacientes são iguais, né? Com fixo, com o Invisalign, a resposta biológica é a mesma. O que vai mudar é que a gente consegue otimizar as coisas que a gente está fazendo ao mesmo tempo, os movimentos. A gente consegue fazer diversas coisas ao mesmo tempo e com uma previsibilidade muito legal, por conta de ter colocado lá, feito primeiro o tratamento digital antes, né? Então, a previsibilidade do Invisalign é legal por isso, é bacana por isso. É aliar a tecnologia a nosso favor, né? A Invisalign é nada mais do que aliar a tecnologia, tudo que a gente tem hoje no mundo digital e avançar, gente. Tudo está tão tecnológico, porque não a odontologia, né? A odontologia tem que avançar e estamos cada vez mais com coisas mais legais, mais high-tech, porque, de fato, a odontologia digital está crescendo muito e trazendo muito, muito benefício para a gente. Muita coisa legal. E assim, o legal também é que, por exemplo, eu acho que eu tenho até uma noiva que a Nayara, acho que ela vai fazer com você também Invisalign, se eu não me engano. Não sei se ela vai fazer. Então, por exemplo, quem vai casar, né? Ou você tem algum evento, por exemplo, principalmente noiva, né? Noivas que estão aí planejando casamento há anos, às vezes tem uma questão do dente que tá tortinho e tal, e fica com esse medo de colocar um aparelho tradicional que vai levar mais tempo, né? E se ela conseguir se organizar com antecedência, ela consegue colocar o dente todo no lugar antes do casamento, né? E ficar com um sorriso muito mais bonito nas fotos. Poxa, é uma foto que vai ficar aí para sempre no álbum dela. Então, assim, isso é muito incrível, né? Não, Muito e legal é assim, tem até noiva. Eu tenho uma noiva sua também, que você vai maquiar agora no final do ano. Ela vai estar em tratamento. E aí, assim, o legal é que mesmo ela estando em tratamento, não tem problema nenhum, porque no fixo é muito complicado. Você tem que, no mínimo, tirar o aparelho da paciente para que ela possa casar. Mas a gente perde muito tempo do tratamento, porque na medida que a gente tira o aparelho, a gente perde aquilo que a gente progrediu. E aí, a gente tem que tirar. A noiva não é só aquele dia do casamento. Tem o ensaio de foto que faz antes, né? A prévia. Tem a lua de mel, que ela quer estar com as fotos. Então, isso atrasa muito o tratamento. Tem recidiva, né? O dente, naquele meio tempo, vai voltando à posição que era antes. Então, a gente perde tempo. Não é só perder o tempo que está sem aparelho. É o dente começar a voltar a regredir aquilo que era antes, porque ele não tirou ainda, não está na hora de tirar o aparelho, entendeu? Então a gente até tira, mas isso é muito mais complexo, é chato. O paciente tem que tirar todo o aparelho, a instalação, a reinstalação é muito chata. Quando a gente reinstala, os dentes acabaram se movimentando. Então, com a Align, não. Essa paciente ela vai estar em tratamento e vai casar. No momento do casamento, ela vai tirar o Invisalign, vai fazer as fotos, vai fazer a maquiagem e acabou o casamento. Acabou, vamos embora, vamos dormir, vamos descansar. Ela vai pôr o Invisalign na boca de novo. E tudo o tratamento segue, né? Isso é muito legal do Invisalign também. Sim. E fora que, assim, essa questão do aparelho tradicional, ela tem que tirar tudo e colocar, acho que também gera um certo incômodo, né? Porque meio que tem aquela questão da boca se readaptar, né? Ao aparelho, enfim. Então, realmente, o Invisalign, assim, ele não gera esse incômodo. Ele é prático, rápido. A pessoa vai tirar foto, ela pode tirar e tirar foto.
Então, assim, e também se ela tiver com o Invisalign, ele não aparece na foto. Então, eu acho isso muito, muito legal mesmo. É muito incrível. As fotos só aparecem com o Invisalign mesmo se forem fotos muito próximas, porque você, Sim. por exemplo, você quando fala nos stories e tal, você tem os attachments, né? Que são aqueles encaixes que a gente coloca para que ele potencialize o movimento do Invisalign. A gente programa dependendo do movimento, mas, por exemplo, a gente está falando com você aí e quase que não dá para ver que você tem attachment aí, né? Tem alguma coisinha aí presa, você tira a foto e a coisa não interfere esteticamente em nada. Então, tem noiva que vai casar aí, você vai maquiar. Eu acho que ela até me contou que eu fico controlando as datas do casamento, né? Para estar no alinhador certo e tudo mais. Eu tenho uma paciente também. Eu tenho uma paciente que trabalha embarcada também, isso é muito legal. E assim, ela precisa ficar um tempo longo fora, né? Esse tempo longo, eu dou os alinhadores para ela, me programo com ela para que ela fique com aquele tempo de tratamento ali, que ela possa ficar sem precisar vir ao consultório. E aí o tratamento dela continua e ela não precisa estar vindo aqui. Ela está lá embarcada, trabalhando. Às vezes ela não tem previsão de quando sai, de quando volta. Ela fica lá trabalhando e depois volta e tratamento seguiu, não parou. O fixo não dá, né? O fixo, infelizmente, a gente não consegue continuar o tratamento com paciente distante. A gente tem que... o paciente precisa estar mensalmente no consultório, invariavelmente. Senão a gente, de fato, não consegue gerar ativação. Porque a gente gera ativação manual aqui no consultório, né? O paciente senta na cadeira, eu vou mexer nos fios, nas molas, nas terapias que eu preciso mexer para que o aparelho ande. Agora, com a Align, não. A gente já fez o tratamento antes, dentro do programa, né? Verdade. E aí o tratamento já foi executado. Verdade. A gente agora só está trazendo ele para o mundo real. Digitalmente ele já aconteceu. Né? E aí a gente consegue fazer isso com o paciente. E assim, eu não sei como é que funciona no tradicional, mas acho que no tradicional o paciente ele tem que ficar indo no consultório fazer a manutenção, não é? Uma coisa assim? Isso. São as manutenções mensais. Ah, sim, entendi. Porque no Invisalign a gente fez essa manutenção, mas é uma coisa assim muito muito leve, né? Essa manutenção que a gente fez, assim. Era mais questão de limpeza, que não tinha muito a ver com, não sei se tem muito a ver com o Invisalign, mas acho que da questão do tratamento do dente em si, não é? Na verdade, assim, quando a gente fez manutenção tua, no seu caso, eu programei pra gente vir. Teve mês que a gente ficou mais de um mês sem se ver, né? No fixo não dá, tem que ser todo mês. Então, assim, o Invisalign, em alguns momentos, a gente vai precisar fazer alguma intervenção ou outra, né? Fazer o que a gente chama de slice, que é ganhar um espaço entre um dente e outro, fazer alguns procedimentos para que o tratamento continue, né? A gente precisa também estar verificando se o que está acontecendo na boca condiz com aquilo que a gente programou lá no digital, né? O digital ele vai me dar lá no alinhador 8, talvez, eu preciso estar com esse movimento. Esse dente precisa ter corrigido o giro, esse dente precisa ter chegado um pouquinho mais para frente. Então, a gente precisa estar acompanhando o paciente, mas também por isso, para que a gente acompanhe. Esse alinhador, esse dente talvez não tenha acompanhado da forma que eu programei no digital. Porque nem sempre na biologia 2 mais 2 vai ser igual a 4, né? Verdade. Então, esse dente não acompanhou o movimento. E aí a gente vai fazer algum tipo de intervenção para isso, entrar com terapia auxiliar, com elástico. Aí a gente tem diversas coisas para entrar, para que o tratamento continue caminhando alinhado com aquilo que a gente programou digitalmente. Porque senão, de fato, a coisa degringola ali. Mas quando a gente tem um paciente que vai fazer uma viagem ou que trabalha distante, trabalha embarcada como essa minha paciente, eu consigo programar para que essas consultas sejam mais espaçadas. Eu consigo vir, doutora, daqui 3 meses. Eu não moro no Rio. Tem muitos colegas que tratam pacientes que moram fora. E aí, a gente vai se programar, o paciente vem aqui de 8 em 8 meses. Ok, eu vou programar dentro do digital aquilo que eu consiga
fazer intervenção daqui 8 meses, né? Eu consigo programar isso muito bem. Já no fixo, não. Se o paciente ficar 8 meses distante, o tratamento vai ficar 8 meses parado. Ou, quiçá, 8 meses regredindo. Sim. Porque dependendo do que a gente coloque, eu coloco um elástico para corrigir o meio do sorriso lá, a linha média. Ele vai andar. Só que se ele andar, se ele ficar 8 meses longe de mim, pode ser que ele esteja torto para cá e o paciente volte torto para cá, porque andou mais do que deveria, né? Eu não tenho como fazer ele parar, programar, ó, aqui chegou, o movimento é até ali. Como no digital eu já programei, eu sei que é até ali, eu programei aquilo no computador, né? Os alinhadores só vão fazer aquilo que eu já programei. Então é bem legal isso. Legal também a questão do escaneamento, né? Que você não precisou fazer aquela moldagem e tudo mais. Como é que foi lá no escaneamento? Muito tranquilo, né? Não, foi muito tranquilo. Você passou aqueles exames, né? Que são os exames básicos. E aí eles fazem como se fosse uma fotografia em 3D, né? É bem rápido, assim. E aí eles já mostram tudo, assim, o teu dente todo em 3D e tal. Caramba, muito legal isso. E aí mostra tudo, tudo, tudo mesmo, né? Tipo, quase Até o que a gente não queria ver. quase a raiz do dente, assim. Então isso é muito, muito legal. Aí quando você me mostrou aquele programinha, nossa, eu achei fantástico, porque você me mostrou exatamente do ponto de partida, né, que nós estávamos começando, como estava o meu dente, e aí depois você me mostrou no final como ia ficar, porque pelo próprio programa ele faz essa simulação. Eu achei, cara, que fantástico isso, achei muito legal. E os pacientes reclamam muito, às vezes, porque quem vai colocar fixo precisa fazer aquela moldagem, né? Você nem passou por isso, até para te explicar fica mais difícil, porque você nem passou por isso, né? Fazer uma moldagem com alginato, que a gente chama, que é aquela o paciente fala assim, ai, doutora, eu vou usar aquela massa, é assim que eles falam, eu vou usar aquela massa em mim, né? Aquele negócio mais bem desconfortável. No Invisalign, não. No Invisalign você vai lá, escaneia, né? De fato uma fotografia 3D. Você vai lá, faz um escaneamento do teu sorriso, que é em cima desse escaneamento que a gente trabalha, né? Em cima do teu escaneamento, de como tá teu sorriso, que a gente vai trabalhar em cima daquilo e ver o que a gente vai... qual o resultado que a gente quer chegar. Sim, e é muito legal também que eu achei legal desse escaneamento que você fez, né? Porque aí você já me mostrou, tipo assim, eu achei isso sensacional. Você já me deu uma pastinha com toda a programação, assim, até o final do tratamento, o que ia acontecer, as consultas e tal. Então, assim, é algo muito bacana que dá para se programar, né? Dá para você se organizar, assim, e fica tudo muito bem organizado. Você entende exatamente o que vai acontecer, sabe? Então, eu acho isso muito legal também. Achei isso muito, muito, muito legal. Eu sempre, essa programação de tratamento eu sempre faço, independente do tipo de tratamento que o paciente vai fazer. Até porque, assim, no início do tratamento, tem sempre duas opções para o paciente. Ele pode fazer Invisalign, ele pode fazer terapia fixa. Eu tenho muito paciente de aparelho fixo e o aparelho fixo continua funcionando muito bem. É óbvio que é aquilo que eu falei, né? Você vai escolher se você vai de carro, numa viagem de carro ou de avião. Você depende, você escolhe o conforto da sua viagem, mas o destino final eu vou te levar até ele. Agora, Assim. eu sempre digo isso para o paciente, assim, todos os tratamentos, sejam tratamentos clínicos, próteses, né? Porque eu atuo nas duas especialidades, minhas duas especialidades são prótese e ortodontia. Então, seja na prótese, seja na ortodontia, seja no implante, eu sempre vou traçar um cronograma, porque é muito ruim o paciente chegar e começar um tratamento perdido, assim. Eu sei que eu quero chegar lá, mas aonde eu vou, por onde eu vou, o que eu vou fazer, como eu faço. E eu sempre dou aquele cronograma todo de execução para o paciente, né? O passo a passo, desde o início, o que é primeiro, o que é depois, o que é prioridade. A gente começa por aqui, a gente vai por ali, e a gente vai, o paciente, ele começa o tratamento entendendo aquilo que o caminho que ele está trilhando comigo. Né? Eu programei aquilo, eu planejei aquilo, porque se a gente chegar também e o dentista começa, eu vou fazer isso, e aí daqui a pouco vão surgindo as coisas. Quando a gente não planeja, a gente nem sempre chega no destino que a gente quer chegar. A gente precisa planejar, Verdade. muito bem planejado, para que no final a gente consiga aquilo que a gente de fato queria. Porque senão a gente chega no meio do caminho e fala assim, o que eu queria mesmo? E aí já degringolou tudo. E você já não chegou no destino final. Exatamente. E o que acontece
tem muita, eu vejo assim, muitas pessoas que às vezes estão fazendo um tratamento, né, tradicional. Infelizmente, né, a gente vê aí alguns profissionais que eu não sei se enrola as pessoas, enfim, mas eu tenho casos já, eu conheço, tenho amigas, né, que ficaram anos e anos e anos com o tradicional, né, com um profissional, sei lá, não sei o que deu, o problema que deu, mas que não foi pro lugar, sabe? Ficou anos, anos, anos. E aí tem que recorrer a um outro tipo de tratamento, porque de fato não perdeu só tempo, né? Não aconteceu nada, assim, não teve diferença. Acontece muito, às vezes, de assim, o próprio paciente desestimular no meio do tratamento, querer trocar de profissional, porque de fato ele não sabia o que, para onde ele estava indo e como ele ia chegar. Por isso eu acho Sim. importante essa conversa bem explicada, Sim. bem elaborada com o paciente, para que ele saiba de onde a gente está saindo, até onde a gente vai chegar e qual caminho a gente vai fazer para que o paciente esteja ciente dessas etapas. Porque senão, no meio do caminho, às vezes ele desestimula, e aí ele fala, Verdade. isso não está andando, não está funcionando, não era isso que eu queria. Às vezes o paciente também precisa ser ouvido. Porque, por exemplo, essa paciente que eu contei no início que ela tinha alguns espaços, né, alguns diastemas, ela não quer fechar os espaços. Mas na nossa cabeça, a primeira coisa que a gente pensa, vamos fazer ortodontia, o paciente quer fechar. Não, o paciente precisa ser ouvido, né? O que ele espera de Verdade. resultado final? O que ele Sim, espera? Eu espero chegar nesse lugar. E aí, de sim. acordo com aquilo que o paciente espera, dentro das possibilidades, a gente vai elaborar quais são as possibilidades de tratamento, quais são as possibilidades, por exemplo, na ortodontia. Na prótese, a gente vai ver as possibilidades. A gente tem a possibilidade do implante, a gente tem a possibilidade da fixa, da removível, enfim. A gente sempre tem diversas oportunidades. E aí, são algumas possibilidades que o paciente não conhece. O nosso papel é expor essas possibilidades todas que o paciente tem e, junto com ele, dentro daquilo que ele quer chegar, para chegar nesse resultado que você espera, a gente tem esse caminho. E aí, ao longo do tratamento, o paciente vai seguir isso com você, vai seguir consciente, vai seguir motivado, vai seguir feliz, e aí ele chega até o resultado final. Às vezes, o que acontece é que o paciente se perde também, porque talvez não Eu não tenha, sei. não conheça exatamente o caminho que ele está trilhando. Ele está meio que vendado e trilhando com o dentista da SIG está levando ele, mas ele está meio vendado ali, né? Então, o Sim, legal é tirar a venda do paciente, é que ele sim, saiba para onde ele está indo, né? Isso é sim. legal. Por isso que eu gosto de explicar mesmo com Invisalign ou sem Invisalign, com fixo, com prótese. Eu sempre gosto de sentar com o paciente. Primeira coisa, vamos fazer o planejamento do seu caso. A gente não está Uhum, aqui para consertar e tapar alguns buracos. Não, a gente está aqui uhum. para levar saúde bucal plena. O que é saúde bucal plena? É que o paciente chegue no final do tratamento satisfeito com um sorriso e sem a necessidade de estar o tempo todo consertando mais alguma coisa. Tem mais, agora quebrou alguma coisa, agora fez isso, agora entortou o dente de novo um pouquinho, agora eu tenho que corrigir mais uma coisa. Não, a gente planejar num todo como que a sua boca e o seu sorriso e o seu sistema mastigatório fique em equilíbrio. A gente precisa fazer isso para que ele chegue numa situação de equilíbrio. A partir disso, é a manutenção periódica, é você vir que é importante você vir ao dentista para verificar de 6 em 6 meses o que aconteceu, se está tudo bem, fazer limpeza, porque limpeza a gente sempre tem que fazer, né? A gente não deixa de comer, então a gente não tem como deixar de limpar. E aí, hoje mesmo, eu recebi um caso muito legal de ortodontia, um paciente jovem. Agora ele está com 17 anos, ele começou a tratar comigo bem pequenininho, já tirou o aparelho e tudo mais. E aí eu recomendo sempre que de 6 em 6 meses eles venham para que eu acompanhe. Uhum. Ele já veio outras vezes após ter tirado o aparelho e para que eu acompanhasse e estava tudo bem. Mas com essa situação toda de pandemia, hoje na consulta, foi hoje mesmo que aconteceu isso, ele hoje chegou com uma situação um pouco diferente. Ele começou a fazer bruxismo e eu notei, como eu acompanho, né, desde muito pequenininho, eu notei algumas pequenas facetas de desgaste. O dente dele começou a desgastar um pouquinho. E eu tenho fotografias, eu gosto de sempre fotografar o paciente quando eu finalizo nessas revisões para ir comparando, porque às vezes a gente não consegue lembrar exatamente de alguns detalhes. Como eu percebi um detalhe, eu falei, bom, vou olhar na fotografia de 6 meses atrás. E aí notei alguns desgastes até consideráveis em alguns dentes.
E aí perguntei para a mãe, mãe, como é que tá o sono dele? Como é que ele anda tá dormindo bem, não tá? E aí essa questão toda de pandemia, de escola, né, que não tá fazendo atividade física, Muito em não casa. tá tendo contato com os amigos, fica em casa e acaba tá sendo muito estressante. Ela falou que ela começou a notar que ele estava fazendo barulho quando ele estava dormindo. E aí eu já saquei ali, né? Ele tá fazendo bruxismo, né? Que é o ranger dos dentes. Então, assim, ele veio hoje, eu já anotei hoje, já recomendei. A gente já começou a fazer um dispositivo para que ele durma, para desprogramar aí a propriocepção dele, para ele fazer o bruxismo. Mesmo que ele faça o bruxismo, isso vai diminuir, vai atenuar, né, com a placa, e também vai proteger os dentes dele, porque se ele vem assim, daqui 2 anos, esse bruxismo já teria desgastado. Em 6 meses eu já notei desgaste. Se ele vem Caramba, daqui 2, 3 anos, talvez ele teria um desgaste muito grande. E entendi. desgaste, uma vez acontecido, a gente não tem como fazer o dente crescer de novo, né? A tecnologia ainda não conseguiu, as células tronco ainda não chegaram nesse nível. Um dia chegaremos, Sim, mas ainda não chegamos, né? sim. Então, quer dizer, a Não, importância do cuidado periódico também. sim. Não, e essa orientação, esse direcionamento faz total diferença, né? Porque eu acho que é isso que o paciente quer. Ele quer que o profissional olhe, oriente e direcione ele pelo caminho mais correto, né? Ou o caminho para ele escolher. Porque se realmente ele chega no consultório, fala o que quer, aí o dentista fala, tá bom. E, tipo, não explica como que é o processo, não explica nada, é exatamente isso que você falou. A pessoa bem fica perdida, desanimada, fica, ai, será que isso vai acontecer? Será que não vai? Então, essa orientação realmente faz total diferença. É, total diferença. Bom, legal. Marcele, muito bom passar a noite de segunda aqui com você. Dá pra gente bater muito mais papo, Ah, porque foi ótimo. além de Invisalign, tem muito conteúdo aí para quem tá aí. Se entrar no Insta dela, tem muito conteúdo legal. Eu já até falei isso para você. Eu não sou maquiadora, mas eu te sigo direto por conta dos teus conteúdos, que são muito Aham. legais, né? E muito bom bater esse papo com você, muito bom, gostei muito, muito obrigada, Ah, tá? eu que E agradeço. a gente já vai cair aí, então eu já estou te agradecendo imensamente por isso Eu que agradeço. e imensamente pela confiança também de escolher tratar comigo, né? Você Sim, sim, com escolheu confiar certeza. em mim. Sim. Não, Grace, eu te agradeço muito por esse tratamento Invisalign. E assim, eu falei, foi transformador pra mim. Eu amei, amei mesmo. Tô assim, muito feliz, usando meu sorriso falando pra todo mundo. Então, assim, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela dedicação, pelo trabalho incrível que você tem. Desejo muito sucesso. E salva essa live, que depois eu vou compartilhar lá pra galera que a galera não viu, depois vir aqui assistir, né? Porque tem Tá muita coisa que certo, você falou aqui para as pessoas assistirem depois, com calma. tá certo. Vou Tá salvar, tem bom? que salvar. Beijo, Marcele. Muito obrigada, meu Beijo, amor. Boa obrigada. noite. Tchau, tchau. Tchau.